Vou compartilhar, então, aqui, ó, o Excel. Aqui estão as planilhas que nós fizemos ontem. Uma calculando o recalque para o radier, né, o recalque da camada de argila, com a solicitação do radier de 20 por 30, e a outra da camada de argila para a obra em sapatas, a obra das 9 sapatas. Certo? Nós vimos que esse recalque para essa obra das sapatas foi um recalque pequeno. Tá? Foi um recalque pequeno. Esse recalque é um recalque de recompressão. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Esse gráfico é interessante, ó. Ele mostra aqui, ó, a variação do índice de vazios com a tensão efetiva, escala log. A tensão efetiva inicial, 150,69. Essa aqui era antes, é existente em campo, né? Antes de qualquer solicitação. Com as sapatas, com a obra das sapatas, das 9 sapatas, o acréscimo é 21,44, que conduz a tensão efetiva para 172,13. Está aqui, ó. Ok? Então, veja que essa tensão final é menor do que a tensão de pré-adensamento. É menor do que a tensão de pré-adensamento. Então, a variação de índice de vazios vai acontecer só aqui no trecho de recompressão. Entenderam? Geralmente, quando isso acontece, os recalques são pequenos, são admissíveis. Então, aqui está o recalque que nós calculamos, né? Aqui com a equação apresentada, toda detalhada. É exatamente o recalque que foi calculado no Excel. Entenderam? Agora, para esse exercício, nós usamos equações empíricas. No caso específico desse exercício, foi para Vitória, né? Agora, se eu tivesse em outra região, tá? Em outra cidade, em outro estado, eu poderia usar uma correlação empírica local. Então, aqui tem algumas correlações empíricas para Santos, para Recife, enfim. Tem essa aqui que é do Terzag e Peck, que eles apresentaram em 1948. Também é uma correlação empírica. Tá? Veja que essas aqui, ó, todas essas que estão aqui nesse slide, elas são com base no limite de liquidez do solo. Limite de liquidez. E a que nós utilizamos no nosso exercício é com base no teor de umidade, que foi essa que está aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Esses outros autores aqui descobriram uma boa correlação do coeficiente de compressão da reta virgem com o limite de liquidez. Vocês lembram o que é limite de liquidez?
Tem uma vaga lembrança, mais ou menos assim. Vocês lembram de... Vocês viram geotécnica, limites de consistência, limite de plasticidade, limite de liquidez, viram também o limite de contração. Professor, vimos sim, só que no meu caso eu não lembro. Tá? Por exemplo, uma argila, ela pode, ela pode ficar em vários estados de consistência, em vários estados de consistência. Então, uma argila ela pode ser dura, rija, média, mole, muito mole, tá? Esses são os estados de consistência do solo. O limite de liquidez e o limite de plasticidade, eles são umidades que delimitam o estado plástico do solo. Estado plástico. O que é o estado plástico? No estado plástico, uma argila, por exemplo, ela pode ser moldada sem quebrar. Então, você pega, está com umidade de tal maneira que você consegue, por exemplo, moldar uma panela de barro. Você consegue moldar um bonequinho desses de artesanato, enfim. Então, moldou ali, né, no estado plástico, depois coloca para secar e vai virar uma panela de barro para ser utilizada, né, um bonequinho desses de artesanato para ser vendido, enfim. Então, para moldar tem que estar no estado plástico, entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Tá? E a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade é o chamado índice de plasticidade do solo, que mostra, de certa maneira, o quanto o solo interage com a água. Quanto maior o índice de plasticidade, maior a interação. Tá? Acho que vocês viram isso. E esse limite de liquidez, tá, e o limite de plasticidade são usados na classificação dos solos. Então, por exemplo, vocês viram lá o sistema unificado de classificação. Como é que você chega à conclusão que o solo é uma argila de alta plasticidade? Você tem que ir lá no ábaco de Casagrande, né, com os valores de limite de liquidez, índice de plasticidade, enfim. Então, eu acho assim estranho que vocês não lembram absolutamente nada, porque esses limites eles são usados para classificação do solo, inclusive. E o limite de liquidez é obtido no laboratório de mecânica dos solos com o ensaio no aparelho de Casagrande. Aquele que você vai girando, vai dando golpes no solo. Primeiro você molda o solo dentro de uma concha, faz uma ranhura, né? Faz uma ranhura, depois aplica golpes, enfim. Limite de liquidez é a umidade com a qual a ranhura fecha num dado intervalo de comprimento com 25 golpes do aparelho. Isso é padronizado. Tá? Aí cada solo vai ter o seu limite de liquidez. É pertinente para os solos finos. Tá? É muito pertinente para os solos finos. E para a classificação da fração fina dos solos grossos também. Mas, beleza, então o limite de liquidez é facilmente obtido no laboratório, tá? Ensaio com aparelho de Casagrande, e pode ser usado para uma estimativa empírica. Entendido?
Eu postei no mural da turma uma lista de exercícios dessa primeira matéria e da matéria que está por vir, que é a parte de fluxo, tá? Então, você já tem ali uma lista de exercícios propostos. Vocês vão tentar resolver esses exercícios para estudar. Aí depois eu coloco lá no mural esses mesmos exercícios resolvidos. Tudo bem? Vamos resolver um desses exercícios dessa lista, tá? Que é justamente sobre esse assunto recalque. Gente, está tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo Sim, bem, professor. Sim. Tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Então, esse PDF que eu vou compartilhar agora, esse que está aqui, é justamente desses exercícios que estão lá, tá? Exercícios propostos, ó. Tem a parte de acréscimos de tensões, tem a parte de tensões efetivas. Esse de capilaridade aqui ainda vocês não viram esse assunto, tá? Não viram esse assunto. Mas o primeiro aqui, ó, tensão total, poro-pressão, tensão efetiva, isso aqui tudo vocês viram, tá? Então é possível resolver. Capilaridade ainda não foi visto, vai ser visto ainda em breve. Tensões no solo devidas a carregamentos externos. Eu mostrei para vocês, né? Eu já passei por esse assunto. E recalques unidimensionais é onde nós estamos no momento, né? É o assunto do momento. Então, vamos ver aqui esse exercício que está lá na lista. É o seguinte, ó. Um reservatório cilíndrico de água com 5 metros de raio e 10 metros de altura vai ser instalado no centro de uma escavação de 2 metros de profundidade a ser executada no terreno mostrado na figura 4.3. Figura 4.3 é esse perfil que está aqui. Sabendo que a escavação vai ser quadrada de 10 metros por 10 metros em planta, calcule o recalque da camada de argila no eixo do reservatório. Observação 1. O peso próprio das paredes do reservatório é desprezível. Paredes, tampa e base também, tá? Vamos acrescentar aqui. Considere o reservatório completamente cheio de água. Então, um reservatório cilíndrico, que vai ser construído, né? Vai ser colocado, vai ser instalado nesse terreno que está aqui, mas para a instalação, antes vai ser feita uma escavação quadrada de 10 metros por 10 metros em planta. Então, veja que o reservatório vai aplicar tensão em uma área circular, porque ele é cilíndrico, e a escavação é quadrada, tá? Aí está pedindo o recalque da camada de argila mole no eixo do reservatório. Aqui está o perfil. Está entendido, gente? Está claro? Então, nós vamos trabalhar com isso que está aqui. Deixa eu parar esse compartilhamento. Vamos para o Excel desenvolver isso. Excel. Vou abrir
a mesma planilha que nós desenvolvemos na aula de ontem, tá? Na aula passada. Porque a gente vai usar direto essa planilha. Vamos lá. Então, vocês podem abrir aí a planilha de vocês, né? A gente desenvolveu isso aqui. Vamos poder usar isso que está pronto, né? Só que abra uma planilha 2. Uma planilha 2 limpinha. Abra uma planilha 2 aí. Eu trouxe aqui para a planilha 2 já o perfil para a gente desenvolver o exercício. Vamos colocar aqui, então, assim, ó, cálculo, do recalque, do eixo, do recalque, ó, não, do recalque da camada de argila no eixo do reservatório cilíndrico. Cálculo do recalque da camada de argila no eixo do reservatório cilíndrico. Vocês viram aqui, ó, que algumas informações pertinentes, ó, índice de vazio inicial, tensão efetiva inicial de campo, tá? A gente pode calcular inicialmente. Então, vamos fazer assim, como primeiro passo aqui do exercício, vamos calcular esse índice de vazio inicial, tá? E para calcular a tensão efetiva inicial, nós vamos precisar do peso específico saturado dessa argila mole que está aqui, ó, que não foi fornecido, foi fornecida a umidade dela. Da areia eu tenho gama T e gama SAT, né? Gama T e gama SAT, mas aqui da argila não tem peso específico saturado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser aqui, ó, obtenção dos índices físicos da camada de argila. Tá? Aí, um deles é o índice de vazios. E o outro é quem? O peso específico saturado. Quilonewton por metro cúbico.
Como que eu calculo o índice de vazios para essa argila mole que está aqui, ó? Eu tenho a umidade. Nesse caso particular, foi fornecida a densidade real dos grãos, o GS, ou a 2,6. Né? O solo está saturado, aí é aquela equação, ó. S vezes E igual a GS vezes a umidade que nós vimos, inclusive na última aula. Então, o índice de vazios vai ficar igual a quanto? Ó? 70% de umidade é 0,7 vezes o GS, que é 2,6. Certo? Então, está aí o índice de vazios. E o peso específico saturado, gama SAT, vocês podem usar essa relação aqui, ó. Gama S mais E vezes o gama da água dividido por 1 mais E. Então fica igual. Gama S. Se o GS é 2,6, o gama S vai ser quanto? 26, certo? 26. Mais índice de vazios. Aqui, ó. 1,82. Vezes o peso específico da água, 10. Fecha parênteses. Dividido por 1 mais índice de vazios. Aí a gente tem o peso específico saturado dessa argila mole que está aqui. Ó. Tudo bem? Tudo certo, professor. Vou deletar aqui a equação. Segundo passo, a gente pode fazer o quê? O cálculo da tensão efetiva inicial no meio da camada. Cálculo da tensão efetiva de campo no meio da camada. Então, vai ficar igual a quanto? Ó, igual. Acima do nível d'água, 2 metros, né? 2 vezes 19, certo? Mais. Abaixo do nível d'água, tem um intervalo de 3 metros entre a cota menos 5 e a cota menos 2. Aqui, ó. Então, mais 3 vezes o gama sub, que é 10. Mais. A camada de argila tem aqui, ó, 14 metros de espessura, certo? 14 metros. Então, até o meio da camada são 7 metros. Então, mais 7 vezes gama sub da argila mole. Vou colocar aqui entre parênteses, ó. Esse valor aqui, gama SAT, menos o gama da água. Certinho?
Tensão efetiva está aqui. Agora, o que a gente pode calcular? Na sequência lógica aí. Na sequência, inclusive, que da nossa disciplina aqui, de abordagem das matérias. O acréscimo de tensão, né? Acréscimo de tensão. Terceiro passo. Veja que nós vamos ter aqui duas situações. Uma carga circular, certo? Então vai ter um reservatório. Deixa eu ver se eu consigo. Ver se eu consigo desenhar aqui o troço. Vai ter um reservatório cilíndrico, né? De água, apoiado na cota -2, tá? Ele vai ter 10 metros de altura. 10 metros de altura. Cheio de água. Então, ele vai aplicar uma tensão de quanto aqui no solo? Hein? Qual vai ser a tensão que ele vai aplicar no solo? Ele vai ter um raio aqui, ó, de 5 metros. Hein? Qual é a tensão que ele vai aplicar? Nós fizemos um exercício justamente de reservatório também, né? Uma aula passada. Então, ele vai aplicar uma tensão aqui. Vai ser de quanto a tensão aplicada? 10 metros de altura, gente. É só multiplicar a altura pelo peso específico da água. Você sabe a tensão aplicada aqui. Hein? Vocês estão meio letárgicos hoje, hein? Pelo amor de Deus. Vocês não estão falando nada. Não sei se vocês estão acompanhando a aula, estão assistindo outra coisa. Vamos lá, qual é a tensão que está sendo aplicada aqui na cota -2? Seria 100? 100 kPa.
Tá? Isso aí é o reservatório. Está aplicando isso aí, água, né? Água, 10 metros de altura, vezes o peso específico da água, eu tenho a tensão aplicada. Está dizendo que vai ter uma escavação quadrada, com 10 metros de lado. Quadrada com 10 metros de lado. Esse seria agora o desenho da escavação. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui na escavação. Então, esse aqui vai ser solo que vai ser retirado, né? Vai ser retirado. Solo que vai ser retirado. Então, essa escavação alívio vai ser quanto? De 2 metros de solo. Qual vai ser o alívio? Hein? Pode me falar o número já, direto. Quanto que vai ser aliviado aqui? Que professor? Oi? 38? 38. 38 kPa. Então, eu estou aplicando 100 kPa, só que é um cilindro de 5 metros de raio. Tá? Esse cara que está aqui. Cilindro aqui. Estou escavando, estou aliviando 38 kPa. Só que eles têm geometrias diferentes, tá? Então, eu vou ter que calcular o acréscimo de tensão que será gerado pelo cilindro no meio da camada de argila, com base na área circular, ou seja, eu tenho que usar a solução de Love, tá? Depois eu vou calcular o alívio no meio da camada de argila de uma área quadrada. Eu uso a solução de Newmark. E esses acréscimos, eles serão feitos aonde? Onde que eles vão ser feitos? Aqui, ó. No eixo do reservatório, no meio da camada de argila. Qual é a profundidade Z? Na verdade, aqui não, né? Daqui, ó. Da cota -2 até o meio da camada de argila, que é onde está apoiado o reservatório e é onde está sendo feita a escavação. Qual vai ser a distância Z que está aqui? Z. Ó, 3 metros mais 7 metros, 10 metros. Então, o acréscimo de tensão vai ser calculado na profundidade Z de 10 metros. Vamos pegar a fórmula de Love. Fórmula de Love, a fórmula do amor. Tá? Fórmula do amor. Só um instantinho. Essa que está aqui. Essa que está aqui.
vai ter um acréscimo e um decréscimo, né? O acréscimo, a gente já pode calcular com base no raio R do reservatório. R, 5 metros. Acréscimo. Então, agora escrever essa fórmulazinha de Love aqui, ó. Igual. Tensão aplicada, sem kPa, vezes, abre parênteses, 1 menos, abre novamente parênteses, 1 dividido, abre parênteses novamente, 1 mais, abre parênteses novamente, R dividido por Z, fecha parênteses, ao quadrado. Fecha parênteses aqui, ó. Fecha parênteses aqui. E levar a 3 meios, é a mesma coisa que levar a 1,5. Fechou parênteses. Certo? Então, acréscimo de tensão por Love é isso que está aqui. Alguma dúvida, gente? Hein? Não, professor. Só uma brincadeira aqui, ó. Já está calculado o acréscimo. Quanto maior esse raio aqui, por exemplo, se eu colocar um raio igual a 100, qual é o acréscimo? É quase igual a 100, né? Então, quanto maior o raio, ou seja, quanto maior o carregamento, lógico, maior será o acréscimo. E quando esse raio tende para infinito, o acréscimo tende a ser igual à carga aplicada. Tá? Então, o raio aqui é 5 metros. E agora o decréscimo de tensão, né? Ou o alívio. Vamos calcular aqui, alívio. Aí é por Newmark. O alívio é por Newmark. Vou pegar, então, a planilha do Newmark para fazer esse cálculo do alívio. Certo? O alívio é por Newmark. Um decréscimo. Então, vou abrir aqui. Vocês conseguem ver o Newmark? Hein, gente? Não, professor, tá na mesma planilha. Não consegue, né? Deixa eu parar aqui. É porque é uma outra planilha, é um outro arquivo. Então, o que nós desenvolvemos aqui, ó, esse aqui. Lá para sapatos. Tá? Vamos colocar aqui uma nova planilha, só para separar as coisas. Então, eu vou escrever aqui, ó, alívio,
exercício de 25/11/2021. Alívio, exercício. Aí eu vou pegar aqui, vou roubar isso aqui, eu dou um Ctrl C. Vamos calcular o alívio aqui à parte. Certo? Vocês me disseram que está aliviando é 38 kPa, né? Escavação, 38 kPa. Quais são as dimensões A e B da área? Área quadrada. É 10 e 10? A área, na verdade, ela é um quadrado, né, de 10 por 10. Mas onde que a gente está querendo calcular o acréscimo de tensão? Onde que a gente está querendo calcular o acréscimo de tensão? Quadrado de 10 por 10. Você pensar isso aqui. Ah, tá. É no eixo do reservatório. É no eixo do reservatório. E o reservatório vai ficar centralizado aqui nessa escavação. Não é isso? Ó? O reservatório, ele vai ficar centralizado aqui, assim. Só um desenho aqui. Tá? Então, Aí a medida agora vai ser, então, 5 metros. foi? Então a medida agora vai ser 5 metros. 5 E é aí- porque a gente tem que dividir em 4 partes, né? Isso. A gente tem que dividir em 4 partes. Então, aqui é 5, aqui é 5. A profundidade Z é 10. Certo? Aí calculo o valor de mn, 0,5 e 0,5, né? M é uma das dimensões dividido por Z, então é 5 dividido por 10, a outra também, 5 dividido por 10. Aqui, agora esse valor aqui é decréscimo de tensão, tá? É um alívio. Só que aqui eu tenho que multiplicar por 4, né? Porque são 4 partes. Concorda comigo? Então aqui é 4 vezes isso aqui. Então o alívio é 12,77. Ficou claro, gente? Ficou sim. Oi? Ficou claro. Ficou claro, né? Então, 12,77. Então, agora nós vamos voltar para a nossa planilha, lá do recalque. Vamos compartilhar aqui. O recalque aqui. Tá? Na verdade, essa escavação aqui eu fiz um desenho errado, né? Ela tem uma geometria diferente do cilindro, mas ela está chegando aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui. Então, o decréscimo, vou roubar lá da planilha do Newmark, 12,77. Vou colocar aqui, 12,77. Estou aliviando aqui em cima 38 e cá embaixo está aliviando 12,77 no meio da camada de argila. Beleza? Ficou claro, gente?
Sim. Então, esse aqui, ó, foi por Newmark. Por Newmark. Tá? E esse aqui foi por Love, que é essa equação que eu vou deletar agora. Esse aqui foi por Love. O que está faltando para calcular o recalque? O que está faltando, gente? A de pré-adensamento? Tensão de pré-adensamento, né? Coeficiente de recompressão, coeficiente de compressão estão aqui. Está dizendo que a tensão de pré-adensamento é 1,15 da tensão efetiva de campo. Está vendo? Solo levemente pré-adensado. Então, vamos aqui, ó, colocar os parâmetros de compressibilidade. Coeficiente de recompressão, coeficiente de compressão e tensão de pré-adensamento. Certo? Coeficiente de recompressão 0,1, coeficiente de compressão 0,81. Então, ó, ponto 1, ponto 81. E a tensão de pré-adensamento igual 1,15 vezes a tensão efetiva de campo. Tensão efetiva de campo 107,72. Aqui. Temos aqui todas as informações, então, pertinentes para o cálculo do recalque. Tudo. Tá? Vou apagar esses desenhos aqui. Vou deletar aqui, deletar. Vamos pegar a planilha que a gente já tem prontinha. Essa aqui. Vou colar aqui, planilha 2. E aí a gente só vai pensando aqui as informações necessárias. A espessura inicial da camada, como vocês viram, é de 14 metros. Tá? 14 metros do perfil. Né? A camada de argila mole está entre as cotas menos 5 e menos 19, 14 metros. Índice de vazios inicial é igual ao valor que nós calculamos aqui, 1,82. Tensão efetiva inicial é igual a 107,72, assim que está aqui. Acréscimo de tensão, aqui a gente vai colocar assim, ó, acréscimo de tensão menos no decréscimo. Acréscimo menos o decréscimo. Acréscimo menos o decréscimo vai ser igual ao que a gente tem aqui com a solução de Love, 28,45, menos o que
aliviou o que nós calculamos por Newmark, 12,77. Aqui. 15,68. Coeficiente de compressão, 0,1 mesmo, está aqui. Coeficiente de recompressão é 0,81. Vou colocar aqui, ponto 81. Tensão de pré-adensamento, igual 123,9. Aí, ó. Tensão efetiva final está calculada automaticamente, ou seja, está somando a tensão efetiva de campo com esse acréscimo menos o decréscimo, né, que é o 15,68, que está aqui, ó. Então, você tem aí a tensão efetiva final. Veja que ela está abaixo da tensão de pré-adensamento. Está vendo? Ó? Então, o recalque vai ser o quê? Recalque de recompressão. Sendo um recalque de recompressão, geralmente ele é pequenininho. Então, fica aí aproximadamente 3 centímetros de recalque. Tá certo? Agora, uma questão. Esse recalque é admissível? Eu sei que recalque é admissível para essa situação, quando a gente tem edificação, um prédio, né, é 10 centímetros, o recalque máximo. Eu sei disso. Mas, para essa obra que está aqui, que é, na verdade, uma escavação e com a instalação de um cilindro de água, para esse tipo específico, eu não sei se esse recalque é admissível. Porque, veja bem, se é um reservatório de água, vai ter uma tubulação ligada a esse reservatório para conduzir a água para algum lugar. Lógico. Tá? Então, será que esse sistema suporta esse recalque máximo de 3 centímetros? É uma questão. Por exemplo, se eu tivesse uma usina nuclear, os equipamentos que tem ali dentro, eles têm uma precisão muito grande. Tá? Uma precisão muito grande. Então, qualquer recalque pode provocar algum erro de operação. Então, o admissível é coisa de milímetros, tá certo? Então, depende muito da finalidade da obra, esse recalque admissível. Agora, para o caso corriqueiro, que eu mostrei na aula passada, tá? De edificação de prédio, seja ele comercial ou residencial, o recalque máximo admissível para a camada de argila é tipicamente 10 centímetros. Entendido? Sim, professor. Professor, Sim. e aí nesses casos que a gente tem essa limitação tão grande assim, do recalque, a saída é procurar estruturas mais leves? Porque você tinha comentado uma vez que dependendo, a tensão adicional, né, seria 0, e eu acho que isso influenciaria, né, a não ter um recalque grande. Porque tem a questão da escavação, eu lembro que você comentou isso uma vez. Não, o que eu disse uma vez foi o seguinte, que se o acréscimo for igual ao decréscimo, aqui, ó, nós calculamos um acréscimo maior do que o decréscimo, entendeu? Então, vai ter recalque. Agora, se esses dois valores forem iguais, teoricamente o recalque é nulo. Só que isso aqui é uma coisa complicada, a gente mexer na profundidade de escavação, enfim, tá? O fato é que você tem ali um projeto que tem que ser executado
aquelas especificações. Então, se esse recalque de 3 centímetros for inadmissível, né, se o pessoal lá, os técnicos que vão operar esse cilindro aí, tá, esse cilindro de água, esse reservatório, se eles disserem que isso é inadmissível, há necessidade de passar para um projeto em estacas, ou seja, estaquear o reservatório. Entendeu? Entendi, sim. Ficou claro? Sim. Então, geralmente, a gente não tem como mexer, aliviar, entendeu? Passa para uma outra solução. Professor, e aí a questão das estacas é porque elas transmitem uma tensão menor para o solo, para lugares pontuais do Não, solo? na verdade, as estacas elas vão atravessar essas camadas todas, né? Parar numa camada competente ou na rocha e vão transferir carga para o solo por atrito lateral, porque a estaca, imagina isso aqui, ó. Deixa eu só parar aqui um pouquinho a apresentação. Isso aqui é uma varinha do Harry Potter, né? Na verdade, é uma caneta. Olha só. Mas agora vamos imaginar que isso aqui é uma estaca. Isso é um assunto que vocês vão ver ainda, tá? Uma estaca. Isso aqui vai ficar instalado no terreno e vai receber carga. Então vai precisar, por exemplo, esse reservatório aí vai precisar de 5 estacas, digamos. Tá? Então, cada uma das 5 estacas vai receber uma parcela da carga do reservatório. E aí essa estaca vai atravessar uma série de camadas, vai atravessar a camada inicial de areia, depois argila mole, e vai parar lá embaixo, transmitindo carga ao solo por atrito lateral, porque vai ter o solo todo envolvendo a estaca e pela tensão na ponta da estaca. Tá? Aí o que acontece? Essas estacas elas vão ser dimensionadas aí. E elas vão se deslocar bem pouquinho, coisa de milímetros. Tá? Vai acontecer deslocamento, claro. Sempre vai acontecer deslocamento. Mesmo se a estaca estiver chegando lá na rocha, ela vai sofrer algum deslocamento, tá? Mesmo que seja o deslocamento da própria estaca, o deslocamento elástico da estaca, vai sofrer algum deslocamento. Mas vai ser assim, uma coisa muito pequenininha, coisa de milímetros. Entendeu? Acho que sim. Aí a questão principal da estaca, porque eu fiz uma visita esses dias que a gente viu eles executando estacas hélices. Aí eles comentaram que a tensão principal, a tensão que mais, assim, transmite os esforços é a tensão por atrito lateral e não a tensão de ponta, né? Então a questão da estaca realmente essa questão da altura dela, porque vai ter essa dissipação distribuída da tensão por uma distância maior. No caso específico das estacas hélice, a gente não pode confiar muito na resistência de ponta, tá? Então, para o dimensionamento, você vai trabalhar com resistência lateral, resistência que o solo oferece ao longo da lateral da estaca, entendeu? Vai atravessar uma série de camadas, e você vai calcular a resistência lateral. Então, é um assunto que vocês vão ver mais lá na frente. Mas, por exemplo, se uma estaca vai receber 50 toneladas de carga, ela tem que desenvolver pelo menos um atrito lateral de 100 toneladas, tá? Existe um fator de segurança aí no projeto. 100 toneladas de atrito lateral, de resistência lateral. Isso é um assunto lá que nós vamos ver aqui chamado resistência ao cisalhamento, mais para frente. Tá bom, Gietri?
Ok, obrigada, professor. Vocês viram isso na disciplina que vai para o campo? Não, no meu caso, né, foi uma visita técnica com a CETEC. Ah, tá. Legal. Então, olha só, gente, esse exercício que nós vimos, que tem lá na lista, é um exercício bem completinho, cálculo de tensões efetivas, né? Acréscimo de tensão, decréscimo de tensão, enfim. Depois calculo o recalque. Agora nós vamos ver um exercício diferente. Deixa eu compartilhar aqui o PowerPoint. Nesse caso aqui, agora, nós vamos calcular recalque gerado por um aterro. Então, quando você lança um aterro sobre um solo, tá? Esse aterro é solo compactado, você está lançando sobre um terreno, e isso vai gerar acréscimo de tensão e vai gerar recalque, né? Então, nesse caso particular, o aterro é esse aterro arenoso que está aqui, ó, que vai ser lançado sobre essa camada de argila mole, cinza. Ele tem grandes dimensões em planta. Então, aqui, ó, esse aterro arenoso, ele tem, a princípio, 2 metros de espessura. Tá vendo? 2 metros de espessura. O peso específico dele é de 20 kN por metro cúbico, como está descrito aqui assim, ó, e grandes dimensões em planta. Grandes dimensões em planta. Então, quando eu falo assim, grandes dimensões em planta, é porque todos os acréscimos em todas as profundidades aqui vão ser iguais à tensão aplicada aqui na cota zero. Qual vai ser a tensão aplicada na cota zero? Basta pegar a espessura do aterro e multiplicar pelo seu peso específico. Então, 2 metros vezes o peso específico, que é 20 kN por metro cúbico, dá uma tensão aplicada de 40 kPa no solo, que é essa argila mole. Tá? É uma tensão elevada. É como se fosse aí um edifício de 4 pavimentos, tá? Só que com uma grande área de projeção. É uma carga elevada. E essa argila é uma argila mole, que é muito deformável. Imagina que isso aqui vai ser um aterro, por exemplo, para colocar aqui sobre esse aterro uma estrada ou um aeroporto. Então, vai ter veículos passando aqui, vai ter, eventualmente, aqui um avião aterrissando no aeroporto. Tá? Então, esse aterro ele vai gerar recalques nessa argila mole. Então, a gente tem que ficar preocupado com isso, né? A gente tem que ficar preocupado com isso. E, a princípio, eu estou querendo saber qual vai ser o recalque dessa argila mole em virtude desse carregamento que é o aterro. Esse aterro arenoso. Certo? O que eu tenho aqui de informações da sondagem é o seguinte, ó. Uma sondagem convencional, a gente vai coletando amostras de metro em metro. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 amostras coletadas numa sondagem convencional. E dessas amostras, a gente pode levar para o laboratório para fazer a obtenção da umidade, limite de liquidez, limite de plasticidade, ou seja, caracterizar o solo e descobrir a umidade natural desse solo. São ensaios muito simples de laboratório. Tá? Então, essas informações aqui que a gente tem são informações importantes. Nós não temos aqui o resultado de ensaio de adensamento. Nós temos aqui os resultados dos ensaios de laboratório, das amostras retiradas na sondagem. Sondagem SPT é um assunto lá de Mecânica dos Solos 2, mas adianto que a sondagem SPT, que é assunto de solos 2,
vai nos fornecer essas amostras que são preciosas, tá? Então, cada amostra dessa aqui retirada é acondicionada em um saquinho plástico, fechadinho, para não perder a umidade, e é levada para o laboratório de mecânica dos solos. Entenderam? Tá. Um outro ensaio que está aqui do lado, ó, é o chamado ensaio de CPTU. É um ensaio de cone, tá, gente? Um ensaio de cravação de uma ponteira cônica no solo, que vai avançando a uma velocidade constante de 2 centímetros por segundo. Essa ponteira cônica é uma ponteira padronizada, aqui um zoom na ponteira cônica, tá? E essa ponteira cônica, também, isso aqui é assunto de solos 2, são os ensaios de campo, né? Ensaios de campo. Ela vai nos fornecer um resultado interessante, que é a resistência de ponta, que vai servir aqui para a gente chegar na tensão de pré-adensamento. Então, veja, olha só, nós não temos o ensaio de adensamento, isso é um ponto. Não temos esse resultado. O que a gente tem? Resultados de ensaios de laboratório em amostras coletadas de uma sondagem convencional, SPT, Standard Penetration Test. Tá? Temos essas informações. Temos resultados de um ensaio de cone, onde a resistência de ponta média do cone, que é medida ao longo da cravação dessa ponteira cônica no solo, é 114 kPa. Então, vai cravando a ponteira cônica, ela vai avançando no solo, tá? Ela vai avançando no solo. Então, vamos pensar aqui novamente na caneta do Harry Potter. A ponteira cônica vai avançando no solo, você tem um registro contínuo da chamada resistência de ponta. Ela avança de maneira padronizada, ela é toda padronizada por norma. E essa resistência de ponta é que vai ser usada para quê? Para fazer uma estimativa da tensão de pré-adensamento. Tudo bem? Tá? Então, vamos aos cálculos. Olha só. Eu preciso do índice de vazios inicial, nós acabamos de ver no exercício passado, aquele do cilindro, né? O cálculo do índice de vazios. Está aqui calculado. Ah, professor, qual foi a umidade que você usou? Que teor de umidade você usou para esse solo? Ora, eu peguei todos esses resultados aqui, ó, 72, 75, 80, 74, 77. Peguei esses valores aqui, fiz uma média e tenho uma umidade média que é 75,6%. Aí calculei o índice de vazios. Bacana. O índice de vazios está calculado. Com o índice de vazios, a gente tem a possibilidade de calcular o peso específico saturado do solo. Gama SAT. Aqui calculado. Tá? 15,5. Exatamente do jeito que foi feito agora há pouco. Tensão efetiva inicial de campo. Ó, a camada tem 6 metros de profundidade, o meio da camada, então, está a 3 metros. Qual é a tensão efetiva antes do lançamento do aterro? Antes do lançamento do aterro vai ser igual a 3 metros vezes o peso específico submerso. 15,5 menos o peso específico da água, que é 10. Então, a tensão efetiva lá no meio da camada de argila mole é 16,5 kPa. Joia. Beleza. Acréscimo de tensão. Como a área carregada é muito grande, o acréscimo de tensão no meio da camada, ou seja, a 3 metros de profundidade, vai ser igual à tensão aplicada cá em cima, que é quanto? 40 kPa. Então, está aqui, ó.
acréscimo de tensão igual a tensão aplicada lá em cima, igual a 40 kPa. Estão acompanhando, gente? Tudo bem? Sim. Beleza. Tá. O que ele pede na letra A? Na letra A, ele vai pedir simplesmente o recalque. Tá? Simplesmente o recalque, desconsiderando o efeito de submersão do aterro no valor do acréscimo de tensão. Simplesmente o recalque. Desconsiderando o seguinte, ó, olha só o que vai acontecer com o passar do tempo. Como esse solo vai se deslocar para baixo e o nível d'água continua no mesmo lugar, né? O nível d'água vai ficar paradinho e a argila mole vai recalcando. Então, o que vai acontecendo com o aterro com o passar do tempo? Uma parte dele vai ficando submersa. Estão entendendo? Aqui, ó, lançando 2 metros de aterro, 2 metros de aterro, ele vai baixar, então ele vai sair da cota mais 2, vai abaixar aqui, ó, e vai abaixar aqui, ó, vai ficar uma parte dele vai ficar submersa. Só que nessa letra A, nós vamos desconsiderar esse efeito. Depois na letra B, nós vamos levar em consideração. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Então, olha só. Ótimo. A tensão de pré-adensamento. Isso aqui é uma equação empírica, com base na resistência de ponta do cone. Do ensaio de CPTU. Anotem no caderno de vocês que esse ensaio de CPTU será visto em Mecânica dos Solos 2. Então, essa resistência de ponta é um passo para chegar na tensão de pré-adensamento. Eu não estou detalhando aqui o ensaio de cone, porque isso vai ser visto lá na frente, na outra disciplina. Mas estou mostrando para vocês que ele pode ser usado, é um ensaio de campo que pode ser usado para a estimativa da tensão de pré-adensamento. Então, já estou mostrando uma aplicação prática do ensaio de cone. Aí, lá em Solos 2, não sei quem é que vai ser o professor de Solos 2, vocês vão chegar e falar assim, professor, eu lembro, lá em Solos 1, nós vimos o uso do ensaio de cone, que é esse ensaio de campo, para chegar na tensão de pré-adensamento, que é preciosa, é fundamental para o cálculo do recalque. Aí o professor vai ficar todo feliz, porque vocês lembraram da disciplina passada. Pelo menos eu ficaria muito feliz com isso. Tá certo? Então, aqui basta pegar essa equação e aplicar. Ó. É pegar a resistência de ponta, está aqui, 114, uma média dos valores. Ela vai variando com a profundidade. 114 kPa. Está aqui, a média. Subtrair da tensão total, média também. Qual é a tensão total média? Ora, 3 metros, antes do lançamento do aterro, né? Lógico. 3 metros, vezes o peso específico saturado, que é 15,5. Então, está aqui, 3 vezes 15,5. Aí a gente chega na tensão de pré-adensamento. Qual é a conclusão dessa história aqui até o momento? Esse solo, ele é pré-adensado ou normalmente adensado? Tensão de pré-adensamento é 20,59 e a tensão efetiva de campo é 16,5. Ele é pré-adensado ou normalmente adensado? O que é um solo normalmente adensado? O que é um solo normalmente adensado?
Professor, eu anotei no meu caderno que é quando a razão de sobreadensamento é igual a 1. Aí a tensão de pré-adensamento, no caso, vai ser igual à tensão efetiva inicial. Isso, exatamente. Nesse caso que está aqui, vocês estão vendo que a tensão efetiva inicial é menor do que a tensão de pré-adensamento, que é essa que está aqui, 20,59. Então, nesse caso, a razão de sobreadensamento é maior do que 1. Certinho? Então, esse solo ele é pré-adensado. Pré-adensado. Coeficiente de compressão da reta virgem. Vamos usar a equação do Terzaghi, que é calculada, C índice C calculado, com base no limite de liquidez, que é o ensaio com aparelho de Casagrande. Eu tenho aqui, 5 valores de limite de liquidez. 5 valores: 80%, 82%, 87%, 81% e 83%. Eu tiro uma média desses valores, eu tenho o limite de liquidez dessa argila mole, o valor médio, 82,6%. 82,6 menos 10, multiplicado por 0,009, coeficiente de compressão segundo Terzaghi e Peck, fórmula de 1948, tá? Tá 0,65. Então, é mais uma equação empírica. Veja que a gente está dando uma série de passos empíricos. Aí, agora, é lançar na equação do recalque, que é essa que está aqui embaixo, né? Espessura da camada, 6 metros, índice de vazio inicial 2, coeficiente de recompressão é 15% do coeficiente de compressão. Coeficiente de compressão 0,65, 15% dá 0,1. Tá aqui, 0,1. É tipicamente 15%. Log da tensão de pré-adensamento sobre a tensão efetiva inicial, mais C índice C, log de sigma linha F, tensão efetiva final, que é quanto? Tensão efetiva final, 16,5 mais 40, 56,5. Dividido pela tensão de pré-adensamento, dá 59 centímetros. Vamos ver se está batendo lá com o nosso cálculo do Excel. Então, guarda esse número aí, 59 centímetros. Vamos ver se vai bater. No Excel a gente já está com tudo programado, tudo programadinho. Então, vamos lá. Vamos conferir esses cálculos. Vou compartilhar com vocês agora. Compartilhar a planilha. Essa que está aqui. Do exercício da aula de ontem, né? Então, olha só. Essa planilha 2 foi feita especificamente para o exercício do cilindro, do reservatório cilíndrico. Vamos fazer uma planilha nova que está aqui. E vamos chamar essa aqui de aterro. Tá? Vamos tirar a linha de grade. Pegar isso que está aqui, dar um Ctrl C, aplicar aqui. Esse aqui é o exercício do aterro. Vamos aumentar aqui. Espessura inicial da camada. Vou pegar aqui a imagenzinha para vocês verem melhor. Espessura inicial da camada. Ok? Espessura inicial da camada. Está aqui o perfil. Essa camada tem 6 metros. Então, vou colocar aqui, 6.
Índice de vazios inicial foi calculado, 2. Mostrei para vocês. Tensão efetiva inicial, deu quanto? Tensão efetiva inicial, 16,5, não é isso? 16,5. Acréscimo de tensão, 2 metros de aterro, vezes o peso específico de 20 kN por metro cúbico, 40 kPa. Coeficiente de recompressão, 0,1. Coeficiente de compressão, calculado com a fórmula de Terzaghi-Peck, com base no limite de liquidez. Deu 0,65. Ponto 65. Vamos colocar aqui, ó, ponto 65. Tensão de pré-adensamento. Tensão de pré-adensamento deu 20,59. 20,59. Tensão efetiva final de 56,5, recalque 0,59 metros, ou seja, um recalque de 59 centímetros, que foi exatamente o que foi calculado, o que está lá no PowerPoint. Tá certo? Entendido? Tá? 59 centímetros, quase 60 centímetros de recalque. Agora, olha só. Olha só. Vamos criar uma planilha aterro 2. Vamos pegar o que está aqui, ó. Vamos dar um Ctrl C. Vamos colar aqui. Aterro 2. Agora, gente, nós vamos fazer um negócio diferente aqui, ó. Vamos fazer uma parada diferente aqui. Vamos levar em consideração que esse aterro ele vai submergindo à medida que o recalque vai evoluindo. Entenderam? À medida que o recalque vai acontecendo, uma parte dele vai ficando submersa. Tá? Então, como que ficaria a fórmula para o cálculo do recalque? Como que ficaria essa fórmula para o cálculo do recalque? Vou mostrar para vocês um instante, tá? Vou pegar aqui. Um instantinho. Vai ser mais fácil explicar com a fórmula do que ficar falando. Simplesmente. Então vamos lá. Olha só. Espera aí. O que vai mudar aqui, ó? Olha a equação. A equação é basicamente a mesma. Recalque, espessura inicial dividido por 1 mais o índice de vazios inicial. Aí vem aqui, ó, coeficiente de recompressão, tal. Agora, a principal mudança é o seguinte, que o acréscimo
nós usamos aqui 40 kPa, que era simplesmente a espessura da camada dividido pelo peso específico total do solo, que era 20, não é isso? 2 vezes 20. Agora, olha só, como uma parte do aterro vai ficar submerso, e é justamente essa parcela que vai ficar submersa, é justamente o valor do recalque, né? A camada de argila vai se deslocar, vai recalcar, e essa partezinha do aterro vai ficar submersa. Então, qual vai ser a carga do aterro submerso? A carga do aterro submerso vai ser ρ, o recalque, vezes o peso específico submerso. E o que vai ficar acima do nível d'água? Lógico, vai ser a espessura do aterro menos o valor de ρ, que foi o que ficou submerso. Entenderam? Então, o que vai ficar acima do nível d'água? A espessura, que no caso é 2 metros, é uma espessura que nós fixamos, né? Fixamos 2 metros, menos o que vai recalcar. Então, suponhamos, vai recalcar 60 centímetros, digamos, 60 centímetros. Então, 60 centímetros do aterro vai ficar submerso e 1,40 m vai ficar acima do NA, multiplicado pelo peso específico total, que é 20. Um peso específico total de 20, a gente pode pensar num peso específico saturado igual a 21 kN por metro cúbico. Então, o gama sub vai ser quanto? 11. 21 menos 10. Entendido? Então, olha só. Mas o problema é o seguinte, o problema é que o recalque vai aparecer do lado direito e do lado esquerdo da equação, porque o recalque é justamente o que eu quero, mas eu tenho que aplicar ele aqui do lado direito da equação. Aí essa equação aqui, ela fica sem a possibilidade de a gente resolvê-la de maneira analítica, direta. A gente vai, então, resolver por um processo iterativo. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos arbitrar um recalque, vamos calcular o resultado dessa equação toda que está aqui, tá? Vai ser o recalque calculado. E aí, vamos fazer isso de tal maneira que vai chegar um momento que o recalque arbitrado, do lado direito, vai ser igual ao recalque calculado. Por quê? Porque o recalque aparece no lado direito e do lado esquerdo da equação. Então, aqui, eu vou pegar, onde está escrito aqui, exercício do aterro, eu vou mudar, eu vou colocar assim, recalque arbitrado. Recalque arbitrado. Vou marcar aqui. O recalque que nós calculamos sem a submersão, o que vai acontecer na realidade é que vai submergir, né? Então, nesse primeiro cálculo aqui, foi 59 centímetros, tá? Ou seja, 0,59 metros. Vamos arbitrar inicialmente isso aqui, 0,59, tá? Depois esse valor vai ser modificado. Espessura inicial da camada não muda, índice de vazios não muda, tensão efetiva inicial não muda. Agora, o acréscimo de tensão vai mudar pelo efeito da submersão, tá? Então, eu vou colocar aqui, igual. Acréscimo de tensão, espessura, a espessura é quanto? 2, menos o recalque arbitrado, que é este valor aqui, vezes o peso específico total. No enunciado está dizendo que é 20. Mas, agora, a parte que vai submergir é o recalque arbitrado, 0,59, vezes o peso específico submerso, que é quanto? Quanto que eu posso arbitrar de peso específico submerso?
Tinha falado 11, né, professor? 11. Isso aí. É 21 menos 10. Ó, com gama T igual a 20, o gama sat ele deve ser em torno de 21. Por aí, tá? É um valor razoável. 21 menos o peso específico da água, que é 10, vai dar um gama sub igual a 11. Então, vamos colocar aqui, ó, 11. Beleza. Olha só. Então, o acréscimo de tensão está aqui. Coeficiente de recompressão é mesmo, coeficiente de compressão, tensão de pré-adensamento, tensão efetiva final está calculada. Agora, o recalque aqui passou para 53 centímetros. 53 centímetros. Então, vamos colocar ele aqui como arbitrado. Vamos começar o processo iterativo. Ponto 53. Ah, lá embaixo está dando ponto 54. Está vendo? Vamos lá, ponto 54. Ah, beleza. Houve a convergência para 54 centímetros. Entenderam? Vocês entenderam, gente? Sim, professor. Então, esse recalque que está aqui, ó, é a previsão do recalque unidimensional com o efeito da submersão do aterro. Mas o exercício não para por aí. Tem uma última letra nesse exercício, que é a letra C. Tá? E essa é bem interessante. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar e vamos criar aqui aterro 3. Copiar o aterro 2 aqui, ó. Vamos colar aqui, aterro 3. Vou deletar essa equação. Agora eu vou explicar o que é esse aterro 3. O que é o aterro 3? Vai ser o seguinte, ó, gente. Ele vai ter uma espessura que não vai ser de 2 metros. Não vai ser. Nos dois primeiros casos, ó, sem o efeito da submersão, com o efeito da submersão, nós tínhamos um aterro com 2 metros de espessura. 2 metros de espessura. Nos dois casos. Só que qual é o problema de você fixar a espessura do aterro em 2 metros? Que ele vai sofrer esse recalque, por exemplo, aí, ó, com a submersão, o recalque vai ser 54 centímetros, e aí a superfície dele vai ficar numa cota que vai ser mais 1,46 metros. Ou seja, a superfície dele vai baixar. E muitas vezes, quando a gente faz um projeto desse, a gente fixa a cota final. Então, ó, essa argila mole, ela vai recalcar. Beleza, ela vai recalcar. Mas eu quero que após o recalque, o nível da sua superfície fique a cota mais 2. Então, o que eu vou ter que usar no aterro, aqui nesse cálculo 3? Eu vou ter que usar um aterro com uma espessura maior do que 2 metros para compensar esse recalque. Estão entendendo? Então, vai ter que ter uma espessura maior. Aí, como que fica a equação para o cálculo do recalque nessa situação que está aí, ó? Nessa situação que está aí, a equação fica assim, ó. Olha só. Como eu vou ter 2 metros acima do nível d'água após o recalque,
E o meu aterro vai ter quanto de espessura? Ele vai ter que ter uma espessura que vai ser 2 metros mais ρ, ou seja, 2 metros mais o recalque, porque após o recalque, aí ele vai ficar com a superfície final na cota mais 2. Entenderam? Então, ele vai ter que ser uma espessurazinha maior, que vai ser 2 metros mais o recalque, para que após o recalque a sua superfície fique a cota mais 2. Então, a equação acaba ficando aqui com acréscimo de tensão, ó, vai mudar só isso aqui, o acréscimo de tensão. Vai ficar 2 vezes o peso específico total, tá? Que vai ficar acima do NA, 2 metros, mais o recalque vezes o peso específico submerso. Entendido? Então, é só isso, tá? Só isso. Então, o que a gente vai mexer aqui? Recalque arbitrado, ele vai ter que mudar, claro, mas não vou mudar agora não, daqui a pouco a gente muda. A gente vai mexer basicamente nesse acréscimo de tensão que está aqui, ó, que agora vai ser igual a quanto? Ó? Vai ser igual a 2 vezes o peso específico total, que é 20, mais o recalque arbitrado aqui em cima, vezes o peso específico submerso, que é 11. Então, está aqui, ó. O recalque foi para 65 centímetros. 65 centímetros aqui. Tá? Então, quanto que eu tenho que arbitrar cá em cima? Ó, vou arbitrar ponto 65. Aí foi para ponto 66. Vou arbitrar ponto 66. 66 centímetros. Então, qual vai ser a espessura necessária de aterro nesse caso? Qual vai ser a espessura necessária de aterro? Pode responder. 2,66. 2,66. Muito bem. Essa vai ser a espessura necessária de aterro. 66 centímetros vai ficar submerso e 2 metros acima do nível d'água. Tá? Ó, 2 vezes o peso específico total, mais o recalque vezes o gama sub. Então, a espessura necessária de aterro vai ter que ser 2,66. Legal? Espessura necessária de aterro. Ó, após o recalque de 66 centímetros, a superfície do aterro ficará a cota mais 2. É uma compensação, entendeu? Tudo bem, gente? Agora, uma pergunta que vocês poderiam me fazer. Professor, essa seria uma pergunta, assim, bem... Se vocês tivessem uma noção muito grande de mecânica dos solos. O problema é o seguinte, você vai lançar esse aterro e essa argila mole vai sofrer esse recalque todo que está aí. Tá? Mas esse recalque ele vai demorar um tempo para se processar. Pode ser um tempo, por exemplo, 4 anos, 5 anos, 8 anos. Eu vou esperar esse tempo todo para inaugurar minha obra? Claro que não é possível esperar esse tempão para inaugurar a obra, né? Para inaugurar esse aterro, que vai servir de base para uma estrada, enfim. Não vai ser possível isso. Então, o que você pode fazer? Você pode usar alguns artifícios para acelerar esse recalque. Digamos, ó, vou lançar o aterro e quero inaugurar a minha obra daqui a 6 meses.
Então, eu vou fazer o quê? Eu vou usar artifícios para promover esse recálculo de 66 centímetros em 6 meses, o que levaria, por exemplo, 5 anos. Estão entendendo? Esse assunto nós vamos ver mais para frente, que é o cálculo do tempo para se processar um determinado recalque. E vou mostrar alguns métodos para acelerar o recalque. Salvar isso aqui. Fechar. Deixa eu encerrar a gravação aqui.